Esta é a história do dia da Rádio Observador. Há mais empenho ocidental na defesa de Israel do que na defesa da Ucrânia? Сучасна авіація доводить свою ефективність, сучасні системи ППО здатні давати захист життю. Há cerca de uma semana, o presidente ucraniano protestava contra o que entende ser uma dualidade de critérios por parte do Ocidente. Na mensagem ao país, num domingo, explicava que os céus da Ucrânia não se defendem com retórica, mas sim com armas. E apontava para o facto do Ocidente ter colocado no ar aviões que ajudaram a abater drones lançados pelo Irão contra Israel. Ora, a grande pergunta de Volodymyr Zelensky é pertinente. Os Estados Unidos, o Reino Unido, a França põem caças no ar para defender Israel e não fazem o mesmo pela Ucrânia. Porquê? É sobre isto que vou conversar com Jorge Rodrigues, que foi oficial do Exército e é agora coordenador de risco geopolítico da Porto Business School. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de segunda-feira, 22 de abril. Bem-vindo, professor Jorge Rodrigues. Olá, Ricardo. Obrigado pelo convite. Queria começar por, talvez, perceber as diferenças no que toca às capacidades de defesa de Israel e da Ucrânia. Nestes dias temos ouvido falar muito sobre Israel, sobre a cúpula de ferro, o Iron Dome, o sistema Arrow, e também de aviões de caças que levantaram voo para atacar ou para contrariar o ataque iraniano. Como é que funciona a defesa aérea israelita, professor? Tem necessariamente dois grandes vetores, aliás, são esses mesmo que o Ricardo já identificou. Um primeiro ligado à aviação, aos caças, aos caças bombardeiros, mas ligado ao ataque ao solo, e que de alguma forma conseguem uma resposta a partir do ar, e depois tem uma outra vertente, um outro vetor, que está organizado em tiers e que basicamente é antiaérea, com mísseis, e que permite de alguma forma uma resposta de longo alcance, médio alcance e uma de proximidade. Esta divide-se basicamente com o sistema Arrow, que é um sistema que já tem algumas décadas, da década de 80, de longo alcance, com a capacidade inclusivamente para mísseis hipersónicos, portanto antimíssil hipersónico. Tem depois aqui um vetor com os Patriot de terceira geração, Baklava, uma segunda para um alcance médio da funda de David, mais orientado inclusivamente na situação de Israel para o conflito com Hezbollah, e não podemos esquecer que o Hezbollah diariamente entre 6 a 20 ataques para o norte de Israel. Exatamente. E temos a cúpula de ferro, aí conhecida como Iron Dome, no plano orientado para curto alcance, nomeadamente para a faixa de Gaza, mais emprego para a faixa de Gaza, mas naturalmente também para outras frentes. Voltando ainda ao espaço aéreo com a aviação, a força israelita tem F-35, Lightning II, os F-16, os F-15... Os F-35 são mais modernos do que os F-16, não é? Sim, é a última geração. São realmente, dentro do lado ocidental, o topo de arte realmente é uma capacidade extraordinária e assim foi muito bem salientado. Faz toda a diferença do que nós vamos ver depois na Ucrânia. Exatamente. Mas o lado ucraniano não tem nada disto, ou tem? Tem os Patriot, dentro de tudo o que falamos. Os mísseis. Exatamente. Tem essa capacidade, não têm na dimensão que Israel tem, isso é logo um fator particularmente importante. Tem um território muito maior para defender, o que logo à partida o obriga a tomar decisões que, no caso israelita, as decisões são tomadas de forma integrada, o chamado comando e controle, utiliza os radares, utiliza a informação e depois consegue integrar e conseguir ter respostas diretas, inclusivamente a oportunidade de ter meios externos ao país também a contribuir para esse esforço. A Ucrânia não. A Ucrânia, para além de estar sozinha, recebe alguma informação, é certo, mas não recebe meios de ação direta de forças externas, de qualquer tipo de colaboração internacional, e os meios que tem
tem que de alguma forma orientar ou para a frente de combate ou para defender infraestruturas e população. No caso concreto, os Patriot inclusivamente tiveram que ser movimentados por falta de outros meios capazes um pouco mais para a frente, deixando por um lado que ficassem um pouco mais expostos, por outro que deixassem de proteger com a mesma capacidade as infraestruturas e a população. Mas também Peço desculpa por interromper. Pode concluir. ia só dizer que tem mais alguns meios, mas com capacidades inferiores, nomeadamente o Iris-T, o ZOC, os S-300 ainda da era soviética, o NASAM, mas tudo numa dimensão muito menor, com uma capacidade inferior, e a nível de aeronaves também não é comparável. O Su-24, o Su-27, o MiG-29, os F-16 a chegar... Ainda não começaram a voar, não é? Ainda não começaram, exatamente, e que depois há aqui um fator que ainda não referi, que é todo o know-how que já vem acumulado, que no Exatamente. caso de Israel permite de alguma forma fazer o uso maximizado destes meios. No caso da Ucrânia não tem esse histórico e, portanto, necessita até inclusivamente da assistência militar, que é assim designada o apoio externo, que de alguma forma acaba por ser limitador, porque implica homens no terreno e eventualmente implicará mortes em território ucraniano. Eu já quero ir mais à frente a esses pontos que referiu aí, nomeadamente a geografia, também a questão do treino e da capacidade e do tempo que os países já têm na experiência de preparação para a guerra. Ainda no que toca à defesa aérea, nos primeiros tempos da guerra na Ucrânia, ouvimos muito falar da criação de uma zona de exclusão aérea. Geralmente usa-se a expressão em inglês no-fly zone, que era muito pedido por Kiev. Isto, na prática, seria o quê nos céus ucranianos? Basicamente estamos a falar seria uma área tridimensional em que não seria permitido qualquer tipo de voo ou qualquer tipo de dispositivo a ultrapassar. É normalmente utilizado para efeitos humanitários, ou seja, uma missão direta para a proteção de corredores humanitários. A verdade, não é propriamente um bloqueio aéreo, deixo isso bem claro. Isto naturalmente tem aqui três aspectos que acabam por colocar e que são envolvidos diretamente à decisão relativamente a estas no-fly zone. Uma primeira é quem vai fazer cumprir, que meios é que vão ser utilizados para esse efeito. Isso não haveria a capacidade da Ucrânia de o conseguir. Seria necessário a intervenção de meios internacionais, logo aí Força aérea de outros países, não é? Força aérea de outros países, nomeadamente a intervenção direta de outros países. Isso poderia dar origem, ainda dentro deste primeiro aspecto, a uma eventual escalada não só vertical, que são o tipo de meios utilizados, mas também horizontal, ou seja, alargar aos países vizinhos e eventualmente a países NATO e por aí fora, não é? Depois tem um segundo ponto, que é uma operação particularmente complexa. É uma operação que não é fácil de desenvolver com um adversário como é a Rússia. Portanto, se é normalmente emprega em situações em que há uma superioridade extraordinária da parte de quem vai impor, portanto, iria implicar uma coordenação que poderia muito facilmente resultar em algum tipo de erro com, mais uma vez, o risco de escalada. Esse ponto é muito interessante porque aquilo a que assistimos naquele fim de semana em que o Irão lançou aquele ataque contra Israel, corrija-me se não é assim, mas tivemos ali quase uma no-fly zone em Israel, com todos, força aérea de vários países e também os sistemas de defesa, como já explicou, a contrariar esse ataque. Mas o que está aqui a explicar é que empregar meios humanos e militares de outros países, como por exemplo, vamos imaginar que seriam usados caças norte-americanos ou alemães de países da NATO, na garantia de uma área segura nos céus da Ucrânia, isto poderia colocar frente a frente um militar NATO e um militar russo, e isto poderia ser um problema, é isso que está a explicar. É, diretamente, sim. Há de facto, logo a partir de uma questão de legalidade, porque isto tem que seguir os procedimentos normais, capítulo 4, salvo erro, da Carta das Nações Unidas. Só isso poderia, à partida, disputar essa missão, mas o grande perigo é exatamente esse que o Ricardo está a levantar.
né, que é um confronto direto que os Estados Unidos e a NATO, digo Estados Unidos porque naturalmente acaba por liderar um processo, uma missão deste género, pelos meios que dispõe, naturalmente. A verdade é que não é do interesse este confronto. Aliás, nós temos visto os Estados Unidos em outras questões bem menos preocupantes a tomar ações de tentar restringir e influenciar e mesmo controlar a atuação ucraniana. Portanto, neste caso concreto, naturalmente não é do interesse nem dos Estados Unidos nem dos países NATO que haja este confronto direto, porque depois o artigo 5º da organização da aliança levaria a uma escalada que não sabemos onde poderia exatamente parar. Portanto, há um risco evidente, seja efetivo, seja também, obviamente, do que eu já referi há pouco, que é um erro humano, um erro instrumental que pudesse dar origem a uma contrarresposta e a partir daí seria incontrolável. E o professor Jorge Rodrigues há pouco falava da preparação dos países para a guerra, e Israel é um país que se prepara para a guerra quase desde a sua fundação, ao contrário do que acontece com a Ucrânia, que é um país que ainda recentemente se libertou do jugo da União Soviética. Naturalmente. Israel está numa situação que, e eu apenas quero dizer isto, não quero dizer mais do que isso, que verdadeiramente corre um risco existencial. E corre por vários motivos. Pela forma como começou realmente o país, os conflitos que gerou, a oposição que gerou na região, nomeadamente junto dos países árabes, que não desapareceu e que foi evoluindo e que, apesar dos acordos abraâmicos recentes, ela está lá presente e continua a ter uma envolvente que poderá dar origem a várias frentes num conflito maior. Portanto, não tem profundidade estratégica e está orientada para uma defesa que não pode ser em profundidade, tem que ser uma defesa imediata, tem que conseguir manter as fronteiras. Nesse sentido, tanto a nível de equipamento como a nível de treino, está num patamar completamente diferente daquele que estaria a Ucrânia no início do conflito. Naturalmente, também já evoluiu bastante. E Israel tem uma capacidade militar muito advinda também da capacidade financeira e do apoio direto que recebe, nomeadamente dos Estados Unidos, que lhe permite tecnologicamente estar muito acima dos seus adversários da região, e que pode inclusivamente envolver aqui uma superioridade em dimensões como mesmo a ciberdefesa, etc., que lhe permite atuar preventivamente e atuar na profundidade dos seus adversários. A Ucrânia não tem essa capacidade, primeiro pela diferença e a dimensão que tem o seu oponente. A Rússia é uma potência pan-regional, já não será obviamente uma superpotência como foi em tempos, mas é uma potência pan-regional. A segundo, tem um botão vermelho do nuclear e terceiro, a Ucrânia não tinha ainda a capacidade desenvolvida ou as capacidades desenvolvidas de umas forças armadas com dimensão para defender todo o seu território. E, portanto, sem equipamento e sem recursos humanos, e basta terminar um pouco o apoio, abrandar um pouco o apoio internacional, que perde essa capacidade de fazer frente à Rússia, e isso temos visto nos últimos tempos. Já voltamos à conversa com Jorge Rodrigues, ex-militar, professor universitário. Vamos continuar a tentar perceber os porquês desta diferença de atuação do Ocidente em relação à Ucrânia e a Israel. Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Dizia-me assim, dá a faca. E eu dizia, vem buscá-la. O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noiserve. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Jorge Rodrigues, coordenador de risco geopolítico da Porto Business School, ex-militar. Professor, e em relação aos dois atores deste conflito, podemos dizer que também há uma diferença substancial na atitude, ou seja, o Irão tem uma postura mais defensiva porque aparentemente não quer uma guerra na região,
Ao contrário da Rússia, que tem uma postura mais ofensiva, mais imperialista, isto também deve ser medido? Naturalmente que sim. Há aqui vários vetores que devem ser considerados. Esse é um do que eu diria dos três principais, sendo que a Rússia, de facto, tem algum saudosismo da era soviética e mesmo da Grande Rússia, de Catarina e Pedro Grande, e, portanto, Putin gostaria de ter alguma capacidade semelhante a estes dois antepassados. E pretende, naturalmente, com algumas desculpas, defender o que ele considera ser o seu território vital. E, portanto, temos de olhar para esse inimigo ou para esse oponente de uma forma diferente. Temos de olhar para os dois oponentes de uma forma diferente, não é? Totalmente diferente. O Irão é completamente diferente nessa análise, porque o Irão, neste momento, naturalmente é um adversário sistémico e que, portanto, tem que ser considerado por Israel como uma ameaça à sua existência, mas, por outro lado, não tem a capacidade de enfrentar diretamente Israel, e nomeadamente se os Estados Unidos intervierem, e isso poderá colocar em causa o próprio regime como subsistente, como vivência interna. E, portanto, isso faz-los enfrentar de uma forma completamente diferente o conflito. E há depois também, e já há pouco o professor também falava disso, uma diferença geográfica substancial entre o que é Israel e a Ucrânia. Desde logo, um ataque do Irão a Israel atravessa 3 países, Iraque, Síria, Jordânia, enquanto que a Rússia está encostada à Ucrânia e há tropas russas no interior da Ucrânia. Isto também leva a que a resposta aos ataques também fique condicionada por isto, não é? Pela proximidade. Naturalmente que sim, e o tempo de pré-aviso que eventualmente possa ter um ator e o outro. Logo à partida também os meios da Rússia são muito mais avançados, que inclusivamente há alguns deles com superioridade em relação aos meios ocidentais. Não é o caso dos meios iranianos, apesar de ter havido uma boa evolução na preparação das Forças Armadas e da indústria de defesa iraniana. A verdade é que não tem a mesma capacidade de atingir Israel como tem, de facto, a Rússia no caso ucraniano. E a Rússia consegue desenvolver em dois grandes linhas, uma imediata, diria, a nível tático, e outra a nível estratégico em profundidade, e com os diversos meios, seja mísseis balísticos, seja mísseis de cruzeiro, seja ainda outros como os drones, consegue ter a capacidade de infligir de facto ao longo de todo o território. Em Israel não, com esta capacidade de defesa e com os meios menos avançados que Irão tem, há capacidade com os proxies, mas verdadeiramente não tem a mesma oportunidade de atingir todo o território, pelo menos nesta fase. E a ameaça nuclear também deve entrar para estas contas, na resposta, na hora de responder? Naturalmente que sim, daí eu ter há pouco referenciado que os Estados Unidos tanto se preocupam com o nível e com a escalada que poderá vir a atingir este conflito, porque a Rússia não é uma potência, uma superpotência, de facto, mas tem esse botão vermelho. E esse poderá traduzir, pelo menos a nível tático, o emprego de meios nucleares com uma capacidade decisória no campo de batalha e eventualmente determinante também no plano político. O Irão não tem essa capacidade, ainda está a demonstrar que ainda não conseguiu fazer testes aí nesse sentido, está a desenvolver essa capacidade, poderá chegar a essa capacidade dentro de anos. Portanto, se não houver uma intervenção, seja por acordos de paz como vinham sendo desenvolvidos antes da era Trump, seja por capacidade, nomeadamente cibernética, de diminuir o projeto nuclear em si, como foi conseguido por vários ataques por parte de Israel, a verdade é que o Irão ainda não está lá, ainda está em fase de desenvolvimento. Isso altera completamente todos os meios de jogo. Resumindo, há claramente uma diferença na forma como o Ocidente atua na defesa da Ucrânia e na defesa de Israel. Em sua opinião, professor, é prudente que o Ocidente mantenha esta política, esta diferença? Há logo à partida, mais do que prudência, eu diria, há logo à partida interesses completamente divergentes entre um e outro
teatro de operações, enquanto que no caso da Ucrânia há uma competição com uma potência, portanto é um conflito por procuração propriamente dita, em que não se pretende agravar. O risco existencial nesta fase é de facto menor, e até inclusivamente poderá permitir um reforço futuro com a entrada na União Europeia e especialmente na NATO, e eventual enfraquecimento da Rússia, ou pelo menos a diferencial ser menor no futuro. No caso da situação em Israel com o Irão, a verdade é que é necessário ter a capacidade de se defender já, de imediato, e inclusivamente não permitir uma evolução no terreno que possa pôr em causa a existência de Israel. Para os Estados Unidos, nomeadamente, Israel é o parceiro prioritário na região, e a perda deste parceiro quereria dizer que a presença estratégica no Médio Oriente estaria definitivamente em causa. Portanto, os objetivos são totalmente diferentes, em especial para um ator como os Estados Unidos, e naturalmente ele empenha-se de forma diferente, até por um pouco de pressão interna, em que é mais vendável, passo o mal português, no plano interno, o apoio a Israel do que é naturalmente para a Ucrânia. Obrigado, professor Jorge Rodrigues. Obrigado e até breve. Obrigado. Jorge Rodrigues foi oficial do Exército durante 28 anos e participou em várias missões internacionais. Atualmente é coordenador de risco geopolítico da Porto Business School. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.